Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona. E hoje nós estaremos falando sobre o secador de ar por refrigeração e também está ligado com o tal do chamado ponto de orvalho. Bom, vamos lá. O que é o secador de ar, né? Secador de ar é um equipamento que tem por finalidade retirar a umidade do ar comprimido, né? Existe também o secador de ar para qualquer tipo de gás, né? Então ele vai retirar a umidade que eu tenho no gás. Nesse caso aqui a gente está falando do ar comprimido, de ar comprimido, né? O conceito é o mesmo, mas você tem a aplicação para outros gases, né? Que pode ter uma complicação a mais ou a menos, dependendo do caso. Bom, então quais são os tipos de secadores de ar que a gente tem convencionalmente, né? Tem o chamado secador por absorção. Existe o secador por adsorção, que é outra coisa. Absorção é uma coisa, adsorção é outra. Não vou entrar em mérito agora neste vídeo. Existe o secador por membrana também. E o secador por refrigeração, que é o que a gente vai focar neste vídeo, né? Esses outros secadores seriam objeto para outros vídeos. Bom, de onde vem a água que você observa no ar comprimido? Então, se você, né, já acompanhou algum lugar que tem compressores, você tem os chamados purgadores, ou ao lado do borracheiro mesmo, né? Ele tem aquele compressor de pistão alternativo, normalmente, e aí de tempos em tempos você vai lá no reservatório, tem uma válvula, e quando você abre a válvula sai água com ar comprimido, né? Porque você está pressurizado muitas vezes, mas sai água do reservatório. Da onde vem essa água? Vem do próprio ar, né? Então, se você pegar a composição do ar que a gente respira, você tem aí a parte em azul, que é em torno de 78% de nitrogênio, a parte verde em torno de 21% de oxigênio, e tem aí a parte em cor de abóbora, laranja, que é 1%. Desse 1% eu tenho CO2, tenho vapor d'água, tenho argônio e por aí vai, né? E outros gases que a gente encontra no ar, né? No ar de um modo geral. Então, quando a pessoa ela tem, por que quando a pessoa tem problema de respiração, ela respira aqueles balão de oxigênio que o pessoal fala? Porque como ela tem dificuldade para absorver o oxigênio, ela passa a ter que ter um ar mais concentrado em oxigênio, aí lá no caso é basicamente só oxigênio, e aí a pessoa consegue respirar e satisfazer as necessidades orgânicas. Mas, mesmo dentro de 1% do que sobra do ar, né, tirando aí o nitrogênio e o oxigênio, você tem o vapor d'água, que está diretamente relacionado com a umidade relativa, né? Então, o que vai acontecer, né? Então, é, eu, o aparecimento da água no sistema, ele está relacionado com o ar comprimido. O que acontece com a umidade relativa, melhor dizendo? A umidade relativa ela é proporcional à temperatura. O processo de compressão por si só ele é um processo que ele acontece é, com o aumento da temperatura. Então eu comprimo o gás, seja ele qual for, inclusive o ar, que é uma composição, composto, né, de gases, e aí eu vou ter então um aumento da temperatura. Com isso aumenta a capacidade que o ar tem de absorver vapor d'água. Mesmo que isso não aconteça, está dentro do sistema já, você já captou, esse ar já vem com uma certa porcentagem, uma certa quantidade de água nele, né? E o que vai acontecer? Lá na frente, o ar comprimido que se aqueceu, ele vai ficar na temperatura ambiente. Então, se a gente imaginar aqui a situação, vamos imaginar que eu tenho 30 graus Celsius, temperatura 1, e aí nessa condição aqui é hipotético, não é o valor, né, exato, o ar ele tem capacidade de reter até 10 partículas de vapor d'água. Então, na forma de vapor, né? A água na forma de vapor. Nesse caso, se eu tiver 8, eu tenho umidade relativa a 80%. Se eu acontecer da temperatura baixar, por exemplo, aqui no exemplo, né, 10 graus Celsius, o que acontece? A capacidade que o ar tem de absorver vapor da água diminui. Então vamos dizer que é 8 partículas só. Nessa situação, veja que é a mesma quantidade de ar e eu passo a ter umidade 100%. Por isso que a umidade ela oscila muito ao longo do dia. E também vamos imaginar aí que depois a temperatura caia para 5 graus. O que vai acontecer? Nessa situação, né, nesse exemplo,
o ar passa a absorver só 6 partículas. E aí eu continuo tendo umidade relativa 100%, mas aí eu tenho duas partículas de vapor d'água que se condensam. Então o que acontece no sistema é justamente isso de ar comprimido. O uso do ar comprimido normalmente é interno, né? Então a temperatura interna na maioria das fábricas, enfim, na onde são pontos de utilização, a temperatura é mais baixa que você tem na captação do ar. Né? Na indústria, os compressores normalmente ficam fora, né, do ambiente fabril e aí sujeito a temperaturas maiores. Bom, o que acontece, né? Antes da gente continuar, gostaria de convidar você a participar do nosso grupo lá no Facebook. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e acessar diretamente lá a página do Facebook, aonde nesse grupo a gente compartilha material. Então, não só eu, mas como outras pessoas que fazem parte do grupo, elas compartilham material. Então, se você tiver interesse, é só pedir para entrar. Se a gente entrar lá no acessar o Facebook, a gente vai estar autorizando a sua entrada no grupo e aí você pode compartilhar com a gente. Então, como é que funciona o secador de ar agora por refrigeração? O secador de ar por refrigeração tem aqui um esquema. Esse aqui é um esquema de uma empresa que eu trabalhei, inclusive, HBR Ar Comprimido. Aqui eu tenho, nesse sistema por refrigeração, eu tenho um sistema de refrigeração. Então eu tenho uma geladeira literalmente aqui. O mesmo sistema que eu tenho numa geladeira convencional, eu tenho aqui, só que fazendo outra função. Né? Então vamos entender como é que funciona esse negócio aqui. Bom, o ar ele é então captado lá do, do ambiente e passa pelo compressor. Então aqui é só o secador de ar que é depois do compressor. Então eu já comprimi o ar, né? O ar já está comprimido. O que acontece? O ar ele entra e eu vou ter aí, aqui está simbolizado por apenas um filtro, mas dependendo do sistema e da característica que o ar tem que ter para o meu sistema, eu vou ter mais ou menos filtros, né? Então depende do meu sistema. Então nesse pré-filtro, ele tem a finalidade do que? Fazer a purificação do ar comprimido. Então ele vai rebaixar lá no compressor, eu já tenho um sistema, um filtro já na captação dele para que o compressor não capte partículas muito grandes, mas muitas vezes eu preciso reduzir essas partículas do ar. Então esse pré-filtro tem essa finalidade, ou né, posso ter dois, posso ter três, vai depender do meu sistema. Depois que ele passa pelo filtro, ele vai chegar no primeiro trocador de calor. Esse trocador de calor é um trocador ar-ar. Daqui a pouco você vai entender de onde que vem aí o ar que é usado para fazer a troca com ele. O que acontece nesse trocador de calor? Como o nome fala, ele acontece já um pré-resfriamento do ar comprimido. Normalmente o secador ele fica bem próximo do compressor. Muitas vezes são máquinas, tem alguns tipos de compressores no mercado, inclusive, que o secador de ar ele é acoplado na mesma máquina. Você tem o compressor e você tem o secador, né? Basicamente, particularmente, eu não gosto, porque você pode, como você tem um sistema frio e um sistema quente, você vai ter migração de calor para o sistema frio e aí você começa a perder a eficiência do secador. Mas enfim, existe, né? Então vamos imaginar, você tem aqui o ar, então a seta, veja que ela está numa cor vermelha, que é a cor de uma, eu coloquei vermelho, que seria uma temperatura maior. Quando ele passa pelo primeiro trocador de calor, ele já dá uma queda nessa pressão, né? Então a temperatura do ar comprimido, ela vai estar acima da temperatura ambiente, porque ele capta o ar da ambiente. Muitas vezes a sala, né, de compressor, né, de compressores, ela é mais quente do que o ambiente por causa dessa troca de calor, mas enfim, né, ele capta e libera o ar depois, né, de comprimido a uma temperatura superior, né, aí vai depender do grau de compressão, né, a temperatura vai oscilar, digamos assim. Então ela chega aí, o ar vai chegar no trocador de calor propriamente dito do meu sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração não vou entrar em detalhes, mas se você tem aí um compressor frigorífico, você tem aí, pode ter freon, pode ter outros gases, o R64, enfim, né, tem uma série de gases, de fluidos de refrigeração. Então o sistema de refrigeração funciona como se fosse uma geladeira mesmo. Ele entra tem até as setas indicadas aí, né, nesse sistema assim, e aí ele entra no trocador de calor de um lado,
que é o chamado trocador de contracorrente, e o ar comprimido ele entra no outro sentido. Então você vem com o sistema com fluido refrigerante numa temperatura mais baixa de um lado, vem, né, com o ar comprimido quente do outro, e aí o ar ele vai sair do meu sistema. Neste exemplo aqui, na maioria dos fabricantes é essa temperatura, que é 3 graus Celsius. Então alguns fabricantes, né, quando falam, meu compressor, meu sistema de geração 3 graus Celsius, a maioria é 3 graus Celsius. Então esse aí o cara conta como vantagem, mas todos têm. Aí vem a tal do ponto de orvalho. Quando eu chego na temperatura, a gente acabou de falar lá sobre, né, a umidade relativa. Quando eu chego na temperatura de 3 graus, que é a temperatura de saída do ar comprimido no sistema de refrigeração, o que acontece? Com a diminuição da temperatura, a capacidade que o ar tem de reter vapor d'água diminui. Então, o excesso de vapor d'água que eu tenho no meu sistema, ele vai condensar. Daí, o ar já frio chega no filtro chamado filtro coalescente, aonde ele vai reter a água. Ele retém, além da água, retém óleo também, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Aí teria que falar do sistema de compressão do modo geral. Mas principalmente no caso do sistema aqui de refrigeração, ele vai retirar a água. Então o chamado ponto de orvalho do meu sistema é o chamado 3 graus, por quê? Porque se o sistema, aí é claro que o meu sistema de refrigeração tem que estar adequado ao tamanho do compressor, né? Então para um compressor maior, eu tenho que ter um sistema de refrigeração maior e assim por diante. Então o que acontece? Digamos que está tudo, né, dimensionado corretamente, o meu ar chegou a 3 graus. Então, todo o vapor da água excedente acima de 3 graus condensou, e o filtro separador ali, que é o filtro coalescente, a gente vai fazer um vídeo aí como funciona o filtro coalescente também, ele retira essa água ali, ele tem até um purgador onde você consegue tirar a água do sistema. O que vai acontecer? A partir dali, o ar está seco até 3 graus. Então, se acontecer num lugar frio, por exemplo, num lugar que a temperatura chegue em temperaturas muito frias, abaixo de 3 graus, você corre o risco de ter a formação de água dentro do seu sistema. Mas no Brasil, na maior parte do tempo, da maior parte das vezes, né, do ano, eu tenho temperaturas acima de 3 graus. Então, eu não tenho mais a possibilidade de formação de água líquida no sistema de ar comprimido a partir disso. Por isso que é chamado ponto de orvalho. Nesse caso aqui, da maioria dos secadores de ar que tem no mercado, a temperatura é 3 graus. Então, se eu posso ter, né, um sistema que é 5 graus. Então, seu ponto de orvalho seria 5 graus. Por que é chamado ponto de orvalho? O que é orvalho? Orvalho é quando o vapor se condensa e vira água líquida. Então, eu chamado ponto de orvalho porque se acontecer do sistema, por algum motivo, chegar numa temperatura de 3 graus ou menos, aí você passa a ter a formação de vapor d'água, de água líquida novamente no seu sistema. Na maioria dos casos, isso não acontece, pelo menos aqui no Brasil. Bom, uma vez passando pelo filtro coalescente, o ar continua seu caminho. Então, o ar que vai fazer o pré-resfriamento é o próprio ar comprimido que foi resfriado lá no sistema de refrigeração. Por que eu faço isso? Porque na maioria dos meus sistemas pneumáticos, eu não tenho a necessidade de trabalhar com 3 graus Celsius. Né? Então, eu posso, na verdade eu estou fazendo aqui um sistema mais econômico, que eu uso o ar que está a 3 graus para pré-resfriar o ar que está entrando no meu sistema. Com isso, que é o sistema regenerativo, que alguns fabricantes falam, o sistema regenerativo. Por que regenerativo? Porque ele está regenerando parte da energia que ele teria que gastar lá no sistema de refrigeração. A partir desse sistema, com 2 trocadores de calor, o gasto de energia que eu tenho no meu sistema principal, que é o de refrigeração, é menor. Então é esse que é o objetivo aí. E uma vez passando, aí ele sai, eu mudei, né? Você pode ver que eu mudei as setas, né? Saiu vermelho, ficou cor de abóbora, depois azul e depois voltou a ficar amarelo, porque sai numa temperatura mais próxima da temperatura ambiente, né? Então ele é dimensionado para isso.
e aí você vai, né, no caso de um sistema industrial, ele vai ser armazenado e daí do reservatório ele vai ser utilizado aí nos mais pontos que uma empresa ou uma fábrica tem. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se inscreva no canal para receber novidades. Se não quiser quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero pro número que tá aí. Entra na nossa loja, compra alguma coisa, ajuda a gente. Contatos via Facebook, entra lá no nosso grupo para compartilhar coisa com a gente. Contatos via e-mail, via WhatsApp, da forma que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.